Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O Papa Francisco, ele olhou para o mundo como um todo, né? Olhou principalmente para as periferias do mundo, né? Se percebermos bem, ele é um Papa das periferias, né? Que olhou para as periferias do mundo, mesmo a criação de cardeais. Se vocês olharem bem, os cardeais, a maioria tudo das periferias do mundo. É um Papa que olhou para os problemas das periferias do mundo e, assim, nesse sentido, olhou também para a América Latina. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha aqui o podcast do Correio. Hoje, eu e Mariana Niederauer recebemos o cardeal Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, que na próxima quinta-feira vai a Roma para os funerais do Papa Francisco. Cardeal, é um prazer receber o senhor aqui nesse momento, embora seja um momento triste. O senhor sempre é muito bem-vindo aqui ao Correio Brasiliense. Obrigado, né? Estamos aqui, o momento não é assim de... Mas, quer dizer, eu digo sempre aqueles dias que o Pai Eterno faz a nossa agenda, né? Hoje é aniversário da cidade, aniversário da Arquidiocese, mas o Senhor chamou para junto de si o nosso querido Papa Francisco e é assim a vida. Qual o maior legado do Papa Francisco que o senhor considera que ele vai deixar para as futuras gerações, né? Porque ele certamente passará para a história como um dos grandes papas dos últimos 100 anos, né? Eu acho que o Papa Francisco deixa um grande legado de diálogo. O Papa Francisco era convencido do diálogo, o que ele chamava a construção da cultura do encontro, onde ele era convencido de que o diálogo deveria resolver os grandes problemas da vida da humanidade, seja os grandes, seja os pequenos problemas. Me lembro que em 2013, quando ele esteve no Rio de Janeiro, eu era um jovem bispo auxiliar, ele lançou no Teatro Municipal aquele que ele chama a cultura do encontro, onde ele mostra que o diálogo deve resolver os problemas da vida de uma sociedade. Nós vivemos um mundo hoje com muitas guerras, né? Se fala de mais de 25 conflitos armados, e Papa Francisco foi um desses homens que deu voz a esses sofrimentos. Ele não só falava dos grandes conflitos, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, aquela invasão da Rússia e Ucrânia, e ali da Terra Santa, mas ele falava também dos outros, quer dizer, ele mostrava esses sofrimentos que existem no mundo. Papa Francisco, ele colocou no centro a questão ecológica, mostrando que a devastação do planeta, o aquecimento global, não é? Ele escreveu inclusive uma encíclica, Laudato Si, seria louvado seja, né? A partir do canto das criaturas de São Francisco, mostrando a importância, mostrando a questão do aquecimento global, a devastação do planeta, e mostrando que a nossa cultura tem que ser de preservação, não de destruição. Ele mostra que se um tipo de racionalidade na cultura ocidental, se ela destruiu, é preciso um olhar contemplativo para toda a realidade. É preciso olhar toda a realidade e perceber que é obra de Deus. Então, a nossa postura deve ser a postura de preservação da nossa casa comum. Papa Francisco escreveu a outra encíclica chamada Laudato Si, onde ele fala de uma sociedade Fratelli Tutti. Laudato Si fala sobre o planeta, né? Fratelli Tutti que fala, onde ele propõe uma sociedade de irmãos, não é? Onde ele propõe olhar para o outro, para outra, e perceber que diante de você não está um inimigo, uma inimiga, mas está sim um irmão, uma irmã. Não é um homem que olhou para as periferias humanas, para as periferias existenciais. Então, acho que o Papa Francisco deixa um grande legado, seja para a humanidade, seja também para a vida da igreja, apontando o caminho da evangelização, da missão, né? Apontando sempre que a igreja deve ser uma igreja em saída, uma igreja misericordiosa. E, Dom Paulo,
de certa forma, essa postura, né, o papado de Francisco representou uma mudança de paradigma, até por todas as coisas que o senhor explicou aqui agora. Existe uma expectativa de que né, o próximo papado siga um pouco essa linha, ou que não que continue, né, com temas como importantes temas como o meio ambiente, como a paz mundial? Eu acho que, quer dizer, eu faço sempre uma análise do Papa Francisco como papado de continuidade na descontinuidade. Do papado dele com relação a Bento XVI, e João Paulo II, Paulo VI, não é? Se nós olharmos os grandes papas depois do concílio, todos estiveram preocupados com as grandes questões da humanidade no seu tempo, né? Papa Francisco continuou essa tradição, não é? Ele, Bento XVI também, se nós olharmos, Bento XVI tinha discursos sobre a questão ecológica, sobre os grandes problemas que envolviam a vida da sociedade naquele tempo. Francisco continua essa tradição. É claro que o seu estilo próprio, então eu diria continuidade na descontinuidade. Onde o Papa Francisco aponta também para a igreja um caminho de maior simplicidade, não é? Uma igreja mais próxima do povo, então, uma continuidade na descontinuidade. Mas, assim, se nós olharmos bem, é uma continuidade dos grandes papas ali do pós-concílio, que propõem para a igreja ser uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja em saída, uma igreja próxima do povo, não é? Uma igreja atenta aos grandes problemas da humanidade. Isso não vai mudar? Eu acho que não. Eu acho que quem vier... tem que seguir esse caminho, que não há outro meio, né? Acho que qualquer líder, ele precisa ter consciência da instituição que ele faz parte, o que ele está liderando, né? Tem que ter consciência também das suas capacidades, né? Mas tem que estar antenado também aos grandes problemas do mundo no seu tempo, né? Papa Francisco fez isso, foi um Papa antenado aos grandes problemas da humanidade. Eu acho que o próximo também tem que estar. Eu acho que não há outro caminho para qualquer líder mundial. E ele também colocou o dedo em algumas feridas da igreja e fez questão de sanear a igreja, né? Pelo menos eu ouvi isso hoje de muitas pessoas que acompanharam mais de perto o pontificado dele, inclusive políticos aqui mais ligados à Igreja Católica. Essa depuração, inclusive naqueles casos de pedofilia, o senhor acha que esse capítulo a igreja já venceu? A igreja está vencendo. Não é? A vigilância tem que ser constante, né? O Papa Francisco continuou aquilo que iniciou Bento XVI. Quem iniciou a tolerância zero na igreja, a questão de pedofilia, foi Bento XVI. Papa Francisco continuou, inclusive com leis, inclusive dando mais corpo, não é? Eu acho que qualquer instituição hoje tem que trilhar esse caminho. A Igreja Católica, nesse sentido, ela busca fazer seu dever de casa. É uma vigilância constante. Onde está o ser humano? É preciso uma vigilância constante naquilo que Pascal diz. O ser humano, ele é capaz do melhor, mas ele é capaz também do pior. Não é? Então, onde existe o ser humano, a vigilância tem que ser constante. É um caminho que a Igreja tem que continuar a percorrer, onde a sua presença, a presença dos seus ministros, edifique. Nunca escandalize com esse tipo de coisa, com abusos, com esse tipo de coisa. Então, é um caminho que tem que ser percorrido, acho que por quem vier. A gente está no momento, né, de render homenagens ao Papa, né, uma perda, né, hoje pela manhã, todo mundo acordou, né, com essa notícia triste. E a gente teve recentemente um convite, inclusive, para o Papa vir a Brasília. Aí queria que o senhor comentasse um pouco quais foram as suas experiências de contato com o Papa, né? Como que Francisco te tocou também, né? Como cardeal, como religioso. Olha, eu conheci Papa Francisco logo assim que ele foi eleito Papa. Um pouco depois, eu fui a Roma, eu era um dos organizadores da Jornada Mundial da Juventude e nós fomos a Roma para encontrá-lo.
para saber o que ele queria, se ele queria alguma coisa a mais da jornada. Nós estávamos preparando a jornada, né? Ele foi eleito ali em março de 2013. Ele iniciou, a missa de início do pontificado dele foi dia 19 de março. É claro que o Papa, a partir do momento que foi eleito, já é Papa. Não é só que tem uma missa para início do pontificado e tal, mas ele já é Papa. Não é? Então, e nós fomos depois a Roma para encontrá-lo, porque nós estávamos preparando a jornada mundial para Bento XVI. E aí teve a troca de Papa. Então fomos para ver se ele queria alguma coisa a mais. E foi o primeiro evento dele, né, fora do Vaticano, como Papa. Foi a primeira viagem internacional dele. Ele fez uma viagem dentro da Itália antes, mas assim, viagem internacional foi a primeira. Então nós fomos para saber se ele queria alguma coisa a mais. Então nos encontramos com ele, foi um encontro assim muito agradável. Ele era uma pessoa assim de fácil relacionamento, agradável. Eu me lembro que éramos 6 ou 7, me parece, e eu me lembro que tinha os envelopes assim, que o Papa sempre no final da audiência pessoal, ele dá um presente, não é? Uns tercinhos, umas coisas assim, umas fotozinhas dele, e ele olhou, percebeu que tinha 6 envelopes e tinham 7. Aí ele diz, devo ser uma cosita. E aí ele mesmo foi num armário que tinha, abriu, ele mesmo pegou mais um envelope, trouxe e colocou junto, que ele percebeu que tinha mais gente do que tinha mais gente do que envelopes. Então ele foi buscar mais um, né? Ali já você percebe um homem de uma profunda sensibilidade. Não é o Papa, mas um homem, uma pessoa humana. É uma pessoa de uma profunda sensibilidade. Ali que começou o nosso contato. Depois eu convivi com ele no Rio de Janeiro durante o tempo da jornada. Ali tivemos vários encontros pessoais, conversas e tal. E ali nasceu uma simpatia recíproca, onde ele me chamava pelo nome, sempre que me encontrava, brincava, me chamava pelo nome, não é? E assim, sempre se encontrava comigo. Eu me lembro uma vez em Roma, onde na Basílica de São Paulo, num encontro, um momento que teve para os padres em Roma, eu fui chamado também para falar e tal, e ele passou por mim, aí conversamos um pouco, depois ele voltou e perguntou, você está no Rio ainda? Quer dizer, eu disse, olha, o senhor não me transferiu. Então tinha assim, ele sempre, a gente tinha uma certa proximidade. Depois ele me mandou para São Carlos e mandou aqui para Brasília, e aqui me fez inclusive cardeal, não é? Assim, então tinha um vínculo bastante forte, e eu convidei, não é? Em outubro passado, no Sínodo dos Bispos, eu levei uma carta minha, também uma carta do presidente da República e uma carta do governador Ibanez, convidando-o para vir a Brasília, convidando assim, primeiro para visitar a Arquidiocese, para visitar a cidade de Brasília, que é a capital, não é? Mas também por causa da COP que vai acontecer né, em Belém, eu acho que... Inclusive ele queria vir, né? Assim, COP, quer dizer, esse ano seria um pouco difícil ele sair de Roma, né? Não sei se conseguiria, mas assim, eu convidei e até sugerimos julho, porque julho, o calendário do jubileu seria um calendário mais tranquilo, né? Então seria uma oportunidade assim dele começar a discussão, quer dizer, que já está sendo feita, né, sobre a questão do planeta, da preservação do planeta, né, o que cada um pode fazer. Eu acho que ajudaria muito na discussão. E também o intuito de, eu acho, a gente tinha proposta de reunir os líderes da América Latina, os presidentes e tal, assim, por encontro com ele, com uma fala dele, um almoço com ele, é claro, coisa que envolveria também a presidência da República, seria um encontro mais complicado, mas que eu acho que nada é impossível, não é? Para quem tem fé e para quem não tem medo de trabalho. Então era a nossa proposta e ele acolheu assim o convite com alegria. Não é? Mas também percebia um pouco a limitação dele. Assim, ele teve a alegria do convite e percebia a alegria dele. Ele virou e disse assim, você teve no início do meu pontificado, né? Você me recebeu no Rio, quis dizer assim, seria talvez uma grande alegria, talvez até encerrar a última viagem, parecia que era esse o que ele estava no coração dele naquele momento, talvez com uma visita também, você me recebendo. Eu disse, será para nós
o povo brasileiro, para mim como arcebispo de Brasília, para a cidade de Brasília, será uma grandíssima alegria recebê-lo. Ele sabia disso, mas o Senhor conduziu as coisas por outro caminho. E esse convite vai ser renovado para o próximo Papa, para vir a Brasília em julho, ou vir a COP30? Não, aí a questão da COP é o que o presidente da República e a CNBB, no caso, né? Mas o presidente da República, né? O Mas Papa, por ser mesmo. chefe de Estado, seria mais a questão da presidência da República e o arcebispo de Belém, nesse caso, né? Que deveria convidar, e eu não sei. Não é? Eu convidei para vir a Brasília. E aí, seguramente, o próximo... Claro, não agora em cima, né? Agora não daria preparar uma viagem. Um Papa é bastante complicado, precisa tempo. Não é? Não daria assim, agora de maio até julho. Pelo menos aqui em Brasília não daria. Claro que se vier a Belém, se vier em novembro, dá para se pensar. E para a gente preparar para recebê-lo aqui em Brasília também. E qual é a maior lembrança que o senhor tem na sua convivência com o Papa Francisco? Assim, o carinho dele por mim, meu por ele também, né? Eu me lembro lá no Rio, teve um momento que ele queria fazer umas coisas, me chamou no canto e conversamos, assim, me perguntou o que ele queria saber. Sempre que o encontrava, eram encontros muito humanos. Assim, quando ele me criou cardeal também, pode ver na cena, nós ficamos conversando, ele botou o barrete, depois ficamos conversando alguns segundos. Mas sempre foi, assim, encontros muito carinhosos, sempre momentos, assim, muito humanos. Então, para mim vai ser sempre uma lembrança da presença dele na minha vida, no meu ministério como bispo. Ele que quem me fez bispo foi Bento XVI, não é? Mas desde o momento que eu encontrei, que ele começou... sempre, assim, foi alguém que marcou, foi ele que me mandou para São Carlos, depois me mandou para Brasília. Então, alguém que vai marcar sempre a minha vida. E alguém com o qual eu me identificava com a proposta que ele tem para a igreja. Uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja em saída, não é? Assim, atenção aos grandes problemas da humanidade. Eu acredito naquilo que ele propunha para a vida da igreja. E o senhor acha que o fato de ter sido, qual foi a importância, né, de ter sido um Papa latino-americano pela primeira vez? O senhor acha que o olhar dele, né, para a América, né, para a América do Sul especialmente, foi um olhar de mais cuidado, de talvez mais compreensão? Foi. O Papa Francisco, ele olhou para o mundo como um todo, né? Olhou principalmente para as periferias do mundo. Né? Se percebermos bem, ele é um Papa das periferias, não é? Que olhou para as periferias do mundo, mesmo a criação de cardeais. Se vocês olharem bem, os cardeais, a maioria, tudo das periferias do mundo. É um Papa que olhou para os problemas das periferias do mundo e, assim, nesse sentido, olhou também para a América Latina. É um Papa latino-americano e que olhou também para a América Latina. Mas eu diria que olhou também para as outras partes do mundo. Olhou para a África, olhou para a Ásia principalmente, né? Olhou também para a Europa, não é? É um Papa que olhou para o mundo como um todo, que olhou para os problemas centrais do mundo. É claro, um Papa latino-americano que, se nós olharmos bem os grandes elementos, as grandes linhas do pontificado dele, é daquilo que nós chamamos de documento de Aparecida. Né? E no ano de 2007, teve na cidade de Aparecida um encontro de bispos na América Latina e Caribe, onde ele foi o responsável pela equipe de redação. E dali nasceu aquilo que chama o documento de Aparecida. Se nós olharmos as grandes linhas do pontificado de Papa Francisco, estão no documento de Aparecida. Papa Francisco fez com que esse documento de Aparecida fosse para o mundo. Não é? É um Papa latino-americano que levou para a Igreja Universal a forma latino-americana de ser, não é? De uma simplicidade maior. Isso mesmo levou para a Cúria Romana. Eu diria que ele mudou também um pouco a Cúria nesse sentido, onde a Cúria, até o acolhimento, até o trato humano, não é? Isso melhorou muito. Ele levou esse jeito latino-americano para a Igreja. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também do conclave que a igreja vai passar agora, né? Com a morte do Papa Francisco, é preciso escolher um novo Papa.
Como é que vai ser quando começa? Se já teve a convocação dos arcebispos? Quem participa? Quem são os brasileiros que vão acompanhar? Eu sei que o senhor vai, mas tem outros arcebispos também que vão. Quem participa são os cardeais, né? Quer dizer, os arcebispos, o bispo que tem o título de cardeal. De cardeal. E os cardeais brasileiros hoje é o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Arani João Tempesta, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, o arcebispo de Salvador, Dom Sérgio da Rocha, que foi inclusive arcebispo e cardeal aqui em Brasília, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, o arcebispo de Rio Grande do Sul, não é? De Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, e eu, né, arcebispo de Brasília, e tem um ainda em Roma, Dom João Braz Avis, que trabalhava no dicastério para a vida religiosa. Nós somos aqueles arcebispos que têm título de cardeal. Pode ser um bispo também, tem bispos no mundo que são cardeais, não é? Nós participamos, já houve hoje cedo, pela manhã, já tinha uma carta convocatória do decano do Colégio Cardinalício, já chamando. Amanhã já vai ter uma primeira reunião, uma primeira plenária dos cardeais. É claro que essa de amanhã participarão os cardeais que estão em Roma ali, um ou outro, talvez chegue para essa reunião, mas eu mesmo não chego, e a maioria dos cardeais não chegará, não é? Agora os cardeais começam a ir para Roma. Claro, eu pretendo chegar ainda para o sepultamento do Papa. Eu espero me despedir dele ainda, quer dizer, do corpo dele e tal. Espero chegar para o sepultamento. Eu espero que seja sábado, domingo, segunda, por aí. Que seja, eu chegarei em Roma sexta-feira, se Deus quiser. Aí tem a primeira parte, o processo dessa escolha chama conclave. Tem uma primeira parte que são as congregações gerais. Onde existe as reuniões dos cardeais, no lugar que se chama a Aula do Sínodo, que é um grande auditório. Onde é o quê? São discursos. Ali, nesse primeiro momento, participam os cardeais, todo o colégio cardinalício, porque o colégio cardinalício tem cardeais novos, tem cardeais mais idosos, né? Todo mundo participa, né? Onde todo mundo tem o direito de falar, onde todo mundo tem o direito de apresentar aquilo que pensa da igreja, aquilo que pensa também do perfil de um novo Papa. Aí depois, que são vários dias dessas congregações gerais, aí nessas congregações gerais, acho que no início já se marca quando vai iniciar o conclave mesmo. Que é o processo de votação. Que aí é o processo de votação, que é a segunda parte. E a apresentação de candidaturas? Não tem alguma coisa? Isso, não tem isso? Não tem apresentação de candidaturas? Ninguém se apresenta como candidato. Não existe, por exemplo, eu sou cardeal desde 2022. Nunca um cardeal me pediu voto, me disse que foi... Nós nunca falamos de eleição do Papa. Até em respeito ao Papa Francisco, nunca se... Não é um processo como eu assisti o filme. Não é como no filme? Não é como no filme. Quer dizer, ninguém se apresenta, ninguém chega lá e diz eu sou candidato. Não. Se vai buscando perceber o perfil de Papa que a igreja precisa e se vai aos poucos percebendo que candidatos, que cardeais, não é a expressão mais exata, que cardeais preencheriam aqueles requisitos. Vai se chegando no perfil para depois, como diria Marco Maciel, fulanizar. É um negócio que é feito e mais à frente individual. Mas só que entra na segunda, quando começa o conclave mesmo, a segunda parte, todos os cardeais são candidatos, são eleitores, são candidatos. Não é? Ali é processo de votação mesmo, onde se vota, se escreve no nome, numa cédula, e onde se coloca lá, não é? E onde ali se os nomes vão aparecendo, não é que chega alguém, fulano é candidato, de acordo com o número de votos, e vai aos poucos emergindo alguém. E esse alguém que vai emergindo pode emplacar, pode ser que outro comece também a emplacar, não assim, ninguém chega, eu sou candidato ou não.
Claro que tem nomes, já se falam de nomes, existem nomes mais conhecidos, mas assim, não é uma coisa assim, o cardeal chega a esse candidato. Não. Devagar vai se percebendo quem tem o perfil. É claro, se crê, nós cremos, eu creio firmemente, que é o Senhor também que escolhe. Através de nós, por isso a responsabilidade nossa de cardeais, por isso também a consciência, né? O cardeal é chamado a votar, percebendo de que votar naquele que ele acha que é o melhor para conduzir a igreja naquele momento. É um voto consciente de consciência, não é voto de conchavo, é um voto de consciência, onde você vota em consciência diante de Deus daquele que você acha naquele momento, segundo as coordenadas que você tem, daquele que seria o melhor para conduzir a igreja naquele momento. E tem também um ritual que são os sinais de fumaça, né? Como que eles funcionam? Quando que é tomada a decisão, né? O sinal de que a decisão foi tomada. Quer dizer, quando se atinge o número, acho que esse é 3/4, 2/3, 2/3. Quando esses 2/3 é atingido, aí pronto, aquele que conseguiu aquele número de votos está eleito. Aí sai a fumaça. Quer dizer, primeiro tem todo o ritual de pergunta, né? Se ele aceita ou não o nome que ele escolhe. E aí, então, sai a fumaça. A fumaça branca que indica que o Papa foi eleito. E a fumaça preta é quando não o escrutínio não atingiu os 2/3. Não atingiu os 2/3. Ninguém atingiu os 2/3. Ninguém atingiu. E aí tem o anúncio também na sacada. Não é esse anúncio, abemos Papa e o cardeal que foi eleito e o nome que escolheu. Qual o perfil que o senhor acha? Porque já hoje, ao longo do dia, a gente foi vendo muita gente falando assim, vem aí um Papa, a tendência é um perfil mais conservador, porque Francisco era muito progressista para determinadas áreas da igreja, né, que a tendência seria buscar aí um perfil mais conservador, até para conseguir ali menos polêmica, digamos assim. Não sei se essa é a palavra mais adequada até, mas qual é a sua avaliação? Eu acho que viria um Papa mais conciliador. Não é? Alguém que leve para frente esses grandes projetos, uma igreja mais evangelizadora, mais missionária, uma igreja mais misericordiosa. Não é alguém que dialogue também, que seja atento aos grandes problemas do mundo, que seja capaz de a partir da fé, fazer com que também a igreja dê sua contribuição na iluminação desses grandes problemas, essas grandes questões. Eu acho que alguém, assim, conhecendo um pouco o Colégio Cardinalício, acho que alguém de perfil mais conciliador, mas alguém pastor, não é, que leve para frente uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária. Eu acho que é o caminho da igreja. A igreja não pode ficar fechada só naquela coisa encasulada. Não, a igreja é preciso dialogar, a igreja é preciso estar atenta aos problemas do mundo, né? É preciso iluminar os problemas da história com o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Por isso eu torço para um Papa evangelizador, missionário, um Papa pastor. Não é que uma igreja continua uma igreja próxima do povo. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que nós vivemos uma sociedade onde políticos, onde todo mundo às vezes se afastou do povo, onde às vezes os homens de decisão, os homens e mulheres de decisão, às vezes se afastaram muito do povo. A igreja não pode se afastar do povo. Né? Papa Francisco usava uma imagem muito interessante. Falava que Jesus não exerceu seu ministério de um escritório, né? Mas no meio do povo. A igreja tem que ser uma igreja próxima do povo, misericordiosa, uma igreja que leva o amor de Deus para as pessoas, que cura feridas, e como as pessoas estão feridas hoje, como as pessoas estão precisando de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança. Eu acho que a igreja não pode abandonar esse caminho, não. E, Dom Paulo, nós temos hoje uma influência muito grande das redes sociais nesse processo, né? E o Papa não era um Papa que estava ali fazendo vídeos propositalmente para as redes sociais, mas ele acabava aparecendo muito, fazia questão, né, mesmo quando doente, quando no hospital, de fazer aparições públicas, né? Tinha a Senhora das Margaridas, né, das Flores Amarelas,
que ele fez questão de prestar também uma homenagem para ela, que estava ali todos os dias no hospital. E ele gerou imagens muito emblemáticas durante o pontificado dele, né? Tanto esses momentos de internação, quanto a oração solitária, né? Na Praça São Pedro durante a pandemia, esses símbolos, né? que são visuais, são espirituais, são importantes nesse sentido? São fundamentais. O mundo hoje é o mundo da comunicação. Nós estamos aqui na casa da comunicação. Né? O mundo hoje é o mundo da comunicação. Né? Tem o historiador egípcio, aquele Hobsbawm, ele dizia uma coisa muito interessante, dizia que você pode colocar 20, 30 mil pessoas na rua. Se você não conseguir que a sua manifestação tenha alcançado mídia, você não cumpriu sua missão. Você pode botar 100 pessoas gritando lá, mas se você conseguir que a mídia cubra a sua manifestação, você cumpriu a sua missão. O mundo hoje é o mundo da comunicação. Não tem mais como não se comunicar. A comunicação fez do mundo uma grande aldeia, não é? Não tem mais como não se comunicar. Não se comunicar é renunciar a viver nesse mundo. Não é? A igreja ela tem que estar no mundo, ela tem que comunicar a beleza do Evangelho de Jesus Cristo, ela tem que fazer com que o Evangelho fale, as imagens falam, não é? Eu acho que o Papa Francisco fez isso muito bem. Foi um homem que não escondeu, um homem que até a doença dele, ele viveu sendo comunicada, não é? João Paulo II também, quem se lembra do final do pontificado de João Paulo II, né? Todo mundo olhando para a janela lá do apartamento dele. O mundo hoje é o mundo da comunicação. A igreja tem que se comunicar e um próximo Papa tem que ser um homem também que se comunique. A igreja tem que continuar a comunicar. Né? Quem não se lembra, né, como você citou, daquela imagem do Papa subindo sozinho na praça, e como aquilo consolou todos nós, né, que estávamos enclausurados nas nossas casas, como aquilo nos consolou. O Papa rezando, o Papa diante do crucifixo, pedindo pela humanidade, né? Era o grande orante naquele momento, pedindo pelo sofrimento do seu povo, que o Senhor olhasse pelo sofrimento do seu povo, não é? Uma imagem que correu o mundo, mas uma imagem também que falou, que consolou. O mundo hoje é assim. Acho que é um caminho também irreversível aí. Inclusive, o ex-presidente José Sarney disse hoje numa nota que nada se comparará a essa imagem dele na pandemia, subindo as escadas ali sob a chuva para rezar pela humanidade, né? Que o vírus não iria, né, se sobrepor à força e à vontade de Deus. E o Papa também falava muito dos jovens. Ele era muito preocupado com os jovens e dizia que era preciso ouvi-los. O que os jovens querem, como eles pretendem seguir, trazer os jovens para a palavra de Deus, né? Como o senhor avalia o que pode ser feito daqui para frente para aproximar mais os jovens da igreja, uma vez que a gente vive num mundo de rede social, em que às vezes as pessoas, os pais se preocupam muito com como estão ali as crianças, né, e os jovens, especialmente ali a adolescência, né? Tem até agora uma série aí sobre esse tema, em relação às redes sociais. Como a igreja pode ajudar essas famílias e também esses jovens a terem ali mais amor no coração? Eu acho que, quer dizer, entrando nesse mundo, entrando cada vez mais nesse mundo. Eu participei do Sínodo em outubro e uma das preocupações era exatamente como habitar as redes sociais, as mídias sociais, como habitá-las com o Evangelho, como fazer com que o Evangelho habite esses meios, né? Isso eu acho que é um caminho que tem que ser perseguido, né? E quem tem que fazer isso com beleza, principalmente a juventude, né? Graças a Deus, a juventude tem muito jovem na igreja, né? Aqui em Brasília mesmo a gente tem uma juventude muito viva, não é? Eu acho que a juventude tem que ser constantemente desafiada, cada vez mais a participar desses meios, a estar presente nesses meios. E a igreja tem que ser a casa do jovem, né? Ser a casa do jovem, eu digo sempre, às vezes a gente faz uma caixinha, né? Uma gavetazinha, quer que o jovem entre ali, não é? Quer que o jovem seja moldado segundo aquilo que nós queremos. Não. O jovem precisa ter o direito de manifestar a sua fé, de viver a sua fé como jovem.
Né? Como o jovem que é, com suas alegrias, com suas esperanças, com sua cabeça, às vezes um pouco mais revolucionária, né? Mas graças a Deus que estão pensando, que estão querendo um mundo melhor, que estão, o Papa Francisco dizia em 2003, sejam revolucionários, né? No bom sentido da palavra, né? Quer dizer, pensem um mundo melhor, sejam capazes de lutar para construir um mundo melhor, tenham grandes ideais, né? Então é preciso cada vez mais acolher o jovem, é preciso cada vez mais fazer com que o jovem se sinta verdadeiramente em casa na igreja. E o Papa Francisco, continuando aquilo que fez São João Paulo II, criou a Jornada Mundial da Juventude. Né? E o Papa Francisco, inclusive, iniciou aqui no Rio de Janeiro a primeira grande viagem, foi para uma Jornada Mundial da Juventude, né? Agora em Lisboa também, né? Eu estive lá. É o Papa que se comunicava com beleza com a juventude. E a gente tem também uma juventude, acho que de uma maneira geral, a população que busca respostas rápidas, né? Até por toda essa questão de redes sociais, de internet, né? O mundo conectado. E o Papa, ele dava, de certa forma, algumas respostas, mas também trazia para a realidade, né? Nos acalmava, assim, com a sua fala. Qual mensagem o senhor deixaria nesse momento, né? Que com a morte do Papa, teremos ainda um processo aí até a escolha de um novo Papa. Durante esse período, é um momento de reflexão? Qual a sua mensagem para esse momento? É um momento de reflexão, é um momento de oração. O que a igreja deve fazer nesse momento? O que os católicos devem fazer? Devem rezar. Rezar primeiro, entregando o nosso amado Papa Francisco ao amor misericordioso de Deus, e deve rezar também, pedindo ao Senhor que dê um outro bom pastor para a sua igreja. Nós acreditamos que nós agimos, mas que haja o Senhor. Eu digo sempre, a gente olhando os evangelhos, olhando o Novo Testamento, há uma coisa: Jesus nunca deu o seu rebanho para ninguém. Nós somos pastores de um rebanho que não é nosso. Ou seja, é um rebanho de Deus. De Deus, do Senhor. Ele nunca deu rebanho para ninguém. A primeira epístola de São Pedro diz: apacentai o rebanho de Deus. Quer dizer, como antes de tudo, como exemplos para o rebanho e tal. Ele não deu rebanho para ninguém. Não é, o rebanho é dele, então ele que cuida. O que a gente tem que pedir? Nós, cardeais, temos que estar abertos a escutar a voz de Deus, a escutar a voz do Espírito de Deus nesse momento, seja ele a agir através de nós. É claro que cabe a nós perceber, fulano tem mais aptidão, ciclano não é assim, não é? Mas tu sempre percebendo, é isso que Deus quer, é esse o caminho, não é? Ouvir a voz de Deus. E o que o povo católico deve fazer nesse momento? Rezar. Rezar para que nós estejamos abertos à ação de Deus, que Deus possa realizar a sua obra e a igreja continuar com alegria a sua caminhada. Agora, essa oração, ela pode citar nomes, ou o senhor sugere que essa oração seja no sentido de iluminar, uma vez que a gente tem aí Dom Sérgio, entre os nomes que podem ser, ele entra aí na fila também para o pontificado? Assim, se a pessoa acha que aquele cardeal está apto, que ele é o melhor, pode rezar pedindo, mas antes de tudo é bom rezar, pedir que seja feita a vontade do Senhor. Mas rezar, não ter medo de rezar, não ter medo de tocar o coração de Deus nesse momento, não ter medo de pedir que ele mande um bom pastor para a sua igreja, que ele mande um bom pastor para o seu povo, que ele mande um bom bispo para Roma, que o Papa primeiro é bispo de Roma, e porque é bispo de Roma, é Papa de toda a igreja, é aquele que tem a responsabilidade de confirmar os irmãos na fé. E o senhor também pode ser votado, né? Poder posso, né? Mas ninguém pensa assim no sentido. Se a gente pensa a responsabilidade do que é ser Papa, são 1 bilhão e 400 milhões de católicos espalhados por esse mundo de meu Deus. É uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que todo cardeal quer ir a Roma, cumprir bem a sua missão e voltar para casa com alegria para a sua diocese, para a sua arquidiocese, e continuar com alegria a sua missão. Acho que é isso que todos nós esperamos. É claro que um tem que ficar, não é? Mas ninguém pensa que deva ser ele.
Nosso tempo está acabando. Que mensagem o senhor daria também para esse aniversário de Brasília? 65 anos da nossa cidade. É um assunto também que nós não poderíamos deixar de tratar aqui hoje com o senhor. Que Brasília seja a cidade da esperança. Nós, na Igreja Católica, estamos vivendo um ano jubilar e o tema é Peregrinos da Esperança. Que Brasília seja a cidade da esperança para todo brasileiro, porque aqui estão os governos, né? Aqui está o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, não é? Que Brasília seja a cidade dos sonhos, né? Que nasceu do sonho de Dom Bosco. Que os homens e mulheres daqui, principalmente aqueles e aquelas que têm poder de decisão, sonhem, mas sonhem alto. Se os homens e mulheres daqui sonham, o Brasil pode sonhar. O Brasil pode ter grandes sonhos e pode ter uma vida à altura da dignidade humana. Agora, se Brasília perde a capacidade de sonhar, todo o povo brasileiro sofre. E que a cidade de Brasília, que é a nossa cidade, né, que ela continue a ser essa cidade acolhedora, que ela continue a ser essa cidade bonita, que ela continue a ser a nossa casa, né, onde a gente verdadeiramente aqui se sinta em casa, que ela vá conseguindo cada vez mais integrar também as pessoas, aquelas pessoas das periferias, mais pobres, mais necessitados, que ela vá conseguindo integrar a todos. Que ela seja a cidade do sonho, que ela seja a cidade das grandes decisões que possam beneficiar o nosso amado povo, que ela seja para nós também essa nossa casa, onde a gente gosta de viver, onde a gente ama viver. Ok, Dom Paulo, muito obrigado. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Obrigada, Mariana. E já fica o convite para o senhor voltar ao podcast do Correio, quando o senhor voltar de Roma, para termos aqui mais uma conversa com os nossos internautas e espero que Deus lhe ilumine. Nós vamos rezar bastante para que os cardeais sejam iluminados e possam escolher um bom papa para coordenar e presidir esse rebanho, né, como um enviado do Senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Rezem por nós, estejam profundamente unidos a nós, de forma que possamos fazer o melhor para a Igreja e para a humanidade nesse tempo. Ok, para você que esteve aqui conosco, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.